Caro Padre Carlos Alberto, caros crismanos, amados e amadas de Deus. Palavra de Deus que nós ouvimos nesse 30º domingo do tempo comum, nesse dia em que estamos celebrando o Dia Mundial das Missões e que estamos celebrando o dom do Espírito Santo aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade, coloca diante de nós a importância de ter um coração humilde. Deus não gosta do coração soberbo. Deus ama o coração humilde. Na primeira leitura, ouvimos Deus que atende a oração do pobre, Deus que atende a oração daqueles e daquelas que não têm onde colocar sua força, onde colocar sua confiança. Deus que escuta a oração dos seus filhos e filhas necessitados. E se nós olharmos também, amados e amadas de Deus, o próprio povo de Deus do Antigo Testamento também foi um povo pobre, também foi um povo que em tantos momentos não teve em quem colocar sua confiança a não ser em Deus. E tinha essa certeza de que Deus lhes escutava, que Deus ouvia a sua oração. E é também essa mesma realidade que nós ouvimos no Evangelho. Jesus, ele começa dizendo a quem ele dirige o seu discurso. O seu discurso é dirigido, esta parábola, Jesus a conta para pessoas que estavam muito apegadas à própria justiça. Jesus a conta para pessoas que se sentiam justas, porque viviam a lei de Deus, porque cumpriam os mandamentos, porque fazia aquilo que a lei judaica mandava, e fazendo isso humilhavam os outros, desprezavam os outros. Então Jesus conta uma parábola: dois homens que vão ao templo rezar. Um era fariseu. Quem é o fariseu? O fariseu é um homem religioso, um homem que cumpre a lei de Deus, um homem que vivia os mandamentos de Deus, que pagava o dízimo, que fazia tudo como a lei mandava, que jejuava. Aparentemente, um homem perfeito, uma pessoa perfeita. Mas o que faltava nesse homem? E do outro lado, um homem pecador, um cobrador de impostos. Quem era o cobrador de impostos? O cobrador de impostos era alguém que cobrava imposto para os romanos e que era tido diante do povo como pecador público, inclusive, porque todo mundo sabia quem era o cobrador de imposto, quem eram os cobradores de impostos, e por isso eram tidos como pecadores, e ainda pecadores públicos, porque todo mundo sabia quem eram e o que faziam, e cobrando impostos, roubavam ainda. Então era gente tida como pecadora e pecadora pública. Então esses dois homens vão rezar. E o reza como? Reza exaltando a si mesmo. Ó meu Deus, eu não sou como os outros homens, adúlteros, ladrões. E vai dizendo o que ele faz. Eu jejuo, eu pago o dízimo de tudo que possuo. Quer dizer, eu sou um homem perfeito. E eu não sou como aquele cobrador de impostos que está rezando lá atrás.
é um homem que reza com humildade? O que vocês me dizem? Sim ou não? Não. Ele reza como? Como é que é a oração dele? É um homem o quê? Orgulhoso. Um homem orgulhoso. E reza como? Se exaltando. Se exaltando. Se exaltando. Que reza se exaltando. É um homem que tem um coração humilde? Não. Sim ou não? Não. Não. É um homem que não tem um coração humilde. E o outro lá no fundo, como é que ele reza? Se humilhando. Quer dizer, um homem que tem que se... Ele sabia ser pecador e se reconhece pecador. E ele pede a Deus o quê? Não ousa nem levantar os olhos e pede a Deus que tenha piedade dele. Por quê? Porque ele é o quê? O pecador. E Jesus vai dizer que quem é que volta para casa justificado? Quer dizer, Deus atende a oração de quem? Daquele pecador, porque um homem que tem um coração humilde, um homem que se reconhece na sua humildade, na sua pequenez diante de Deus. Amados e amadas de Deus, esse é o perigo também da vida de cada um de nós, da minha vida em primeira pessoa, de a gente se achar muito justo diante de Deus e começar o quê? A humilhar os outros. Então, esse é o grande perigo da nossa vida, de nós nos acharmos também muito perfeitos, de nós nos acharmos também que nós já caminhamos. Está tentando. De nós nos acharmos que nós já caminhamos, que nós somos, que nós já fizemos um caminho, nós participamos da igreja, nós pagamos o dízimo, nós participamos das pastorais, e a gente começar a ter o quê? Um certo orgulho no coração. Ter um certo orgulho no coração. E tendo um certo orgulho no coração, começar o quê? A desprezar os outros. Começar a olhar com desprezo para os outros e para as outras. E então, não acolher verdadeiramente os outros, como devemos acolher, porque nos achamos perfeitos e achamos que os outros é pecador, pecadora, e por isso já fazemos logo o nosso juízo, já julgamos, já damos a sentença. Não termos um coração humilde diante de Deus. O Evangelho nos aponta nessa direção. O Evangelho nos aponta aquilo que Maria viveu. Maria, ela reconhece que aquilo que ela é foi obra de Deus, foi obra do amor de Deus. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Maria reconhece que aquilo que aconteceu nela não é mérito dela, mas é obra do amor de Deus. Mas é Deus que olhou para a humildade dela e por isso fez grandes coisas na vida dela. E quem vive, amados e amadas de Deus, com coração humilde, quem verdadeiramente reza do fundo do coração, com o coração humilde, se torna também então missionário. Nós ouvimos na segunda leitura o grande exemplo de São Paulo. São Paulo que foi esse grande missionário, que reconhece também que é Deus que agiu no meio por ele.
Paulo, no final da vida, já agora, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo percebe que Deus realizou grandes coisas por meio dele. Que o Evangelho foi anunciado por meio dele. Ele se colocou como instrumento para que Deus pudesse realizar a sua obra. O coração humilde é aquele e aquela que se coloca à disposição para que Deus possa realizar a sua obra. Mas percebe que não é a minha obra que eu faço, mas é a obra de Deus que eu realizo. E então se tornam homens e mulheres que realizam grandes obras. Realizam grandes obras porque é um coração humilde que se coloca à disposição de Deus. Esse também é o caminho de todos nós. Nós estamos celebrando o Dia Mundial das Missões. E o que é ser missionário? Ser missionário é isso. É se colocar à disposição de Deus para que o seu Evangelho possa chegar a todas as realidades. Para que o Evangelho de Jesus Cristo possa ser anunciado, possa ser testemunhado, possa ser acolhido. Isso através de cada um de nós. E o Evangelho, amados e amadas de Deus, quer chegar a tantas realidades e quer chegar através de cada um de nós. O Evangelho quer continuar transformando vidas de tantas pessoas e quer transformar através de cada um de nós. Quer que nós nos coloquemos verdadeiramente à disposição de Deus, com o coração simples, com o coração aberto, com o coração humilde, se colocar como instrumento à disposição de Deus. E assim a sua palavra vai fecundando a vida de tantas pessoas ao redor de nós, na nossa casa. Vai fecundando a vida de tantas pessoas no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente de lazer, onde nós nos encontramos. Ali a palavra de Deus vai então fecundando a vida das pessoas. É o coração humilde. E é o coração humilde que dá um testemunho bonito. Porque o testemunho do arrogante ninguém escuta. A palavra do arrogante ninguém escuta. Mas a palavra do humilde todo mundo escuta. A palavra do humilde é capaz de abrir o coração das pessoas, porque Deus age através dele, ou dela. Deus age. Quando nós nos colocamos verdadeiramente como instrumentos, Deus realiza a sua obra. Mas quando nós achamos que somos nós a fazermos, quando nós achamos que aquilo que acontece é fruto nosso, quando nós achamos que nós fazemos, nós fechamos o caminho para a ação de Deus. Deus age através de um coração simples, através de um coração humilde. Como foi o coração de Paulo, como foi o coração de Maria, como foi o coração de tantas pessoas no decorrer da história. E hoje Ele quer continuar agindo através de cada um de nós. E de forma especial, através de vocês que vão hoje receber o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vos será dado. O Senhor derramará sobre vocês o dom do Espírito Santo. Derramará o dom do Espírito Santo para um caminho de discipulado bonito. O caminho de discipulado é o caminho de seguimento de Jesus Cristo. Quem é o discípulo, quem é a discípula?
é aquele, aquela que segue com o coração humilde Jesus Cristo. E seguindo Jesus Cristo, testemunha Jesus Cristo. Seguindo Jesus Cristo, vive este segmento de Jesus Cristo numa comunidade concreta, a igreja. A igreja é a comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E é aqui que, crismados, vocês deverão seguir Jesus Cristo. Não tem, amados e amadas de Deus, seguimento de Jesus Cristo fora da comunidade, fora da igreja. A igreja é essa grande família onde nós vivemos a fé, onde nós celebramos a fé, onde nós testemunhamos a fé, onde nós mantemos o nosso coração aquecido. É aqui na comunidade. Por isso é aqui na comunidade que vocês, que vão ser crismados, é aqui que vocês têm que viver a fé. É aqui que vocês têm que manter o coração aquecido. É aqui que vocês têm que estar todos os domingos para, juntos com os outros irmãos e irmãs, celebrar a fé, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar do corpo e sangue do Senhor, e alimentados do Senhor com o coração aquecido, com o coração quente, e então testemunhar Jesus Cristo no mundo. Testemunha verdadeiramente Jesus Cristo quem está com o coração aquecido dele. Eu digo sempre que a missão parte de um coração cheio de amor por Jesus Cristo. Quem não ama Jesus Cristo não testemunha Jesus Cristo. Quem não ama Jesus Cristo não leva para os outros e para as outras. Quem não ama Jesus Cristo não dá Jesus Cristo. E é então aqui em comunidade que vocês têm que manter o coração aquecido. E com o coração aquecido, serem então testemunhas de Jesus Cristo no mundo. Corações humildes, corações aquecidos, corações que se colocam verdadeiramente à disposição de Deus e o testemunham, o anunciam, falam de Jesus. Dão aquilo que eu chamo um testemunho leve, alegre e bonito. Porque o testemunho de Jesus Cristo não pode ser chato e inoportuno, mas tem que ser um testemunho leve, alegre, bonito, um testemunho que verdadeiramente convence as pessoas, toca o coração das pessoas. E é nessa direção, meus queridos crismandos, que o Espírito Santo vos conduzirá. O Espírito Santo é esse fogo do amor de Deus no coração de cada um de vocês. Porém, é esse fogo do amor de Deus que precisa a cada momento, que vocês precisam a cada momento mantê-lo aceso. E ele se mantém aceso aqui na comunidade. Ele se mantém aceso na medida em que vocês rezam, na medida em que vocês se alimentam da palavra de Deus, na medida em que vocês vivem verdadeiramente de Jesus Cristo. E então o fogo do Espírito vai abrasando os vossos corações, vai abrasando os nossos corações, e vai abrasando nessa direção, na direção verdadeiramente de um amor mais profundo, de um amor mais intenso para com Jesus, e assim quem ama Jesus anuncia e testemunha Jesus. Então peçamos a graça nessa celebração, a graça de um coração humilde, a graça de um coração que percebe que é o Senhor que age em nós, que é o Senhor que realiza em nós a sua obra, e por isso se coloca totalmente à disposição para o testemunho, para o anúncio de Jesus Cristo. E o Espírito de Deus que conduziu Jesus, conduza todos nós nessa direção, que Ele conduza vocês que vão receber hoje o dom, que vão recebê-lo hoje, que Ele vos conduza também nessa mesma direção. Amém. Amém.